segunda-feira de manhã e vocês vão ter até sexta-feira para me enviar. A prova ela vai ocorrer pelo Google Formulário, que é igual aqui nessa janelinha que a gente faz o nosso simulado. Vão ter as questões aqui direitinho, tudo escrito, todos os guias, orientações, tudo que é necessário para a realização da prova vai estar aqui escrito. Se precisar alguma coisa a gente realmente vai e complementa. Mas em geral, espero lembrar de tudo para colocar nos comandos da prova. Então vai ocorrer no Google Formulários, vocês vão ter as perguntas, vão ter os campos para responder, vão digitar a resposta direitinho e me enviar até 11h59 de sexta-feira. Se me enviar meia-noite já não vale mais nada. Tá bom? Então tentem fazer a prova pelo menos até um dia antes, né? Até a quinta, até sexta-feira, meio-dia, que é para não qualquer problema de internet, qualquer problema de qualquer coisa que possa acontecer, vocês não saiam prejudicados, tá bom? Tentem se adiantar realmente, vocês vão ter 5 dias, provavelmente vão ter várias provas acontecendo também e tudo mais, então tentem se adiantar, fazer o mais cedo possível para não dar qualquer problema não, que a gente já está adaptando tanta coisa, né, com esse tempo de pandemia, então quanto antes, quanto mais a gente evitar problemas, melhor. Ô Atila, tu tá apresentando a tua tela. Agora. Ainda bem que a gente não viu nada que não devia. Ele até saiu de tímido. O formulário pode ser aberto e fechado apenas para continuar depois, ou começou, tem que terminar. Então, Gustavo, se tu não clicar em enviar, ele não envia, não conta. Coloquei. Abriu de novo a tela. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Ô Atila, tu tá apresentando a tua tela, tá bom? Pronto. Acho que agora foi. Então, Gustavo, como faz? Tem um botãozinho aí, compartilhar a tela. Como é que vai ser? Então vai estar aqui, avaliação de teoria geral do processo e tal. E aí você vai ter as questões. Se você não clicar lá no final em enviar, ela não vai ser computada. Então, o que acontece? Se tu quiseres ir respondendo no decorrer do dia e não quiser correr o risco de perder o texto, tu pode responder no Word, vai copiando todas as respostas no editor de texto no computador, no caderno, em qualquer lugar, depois tu só passa limpo e envia de uma vez pro Google Formulário, mas ele não vai gravando as respostas conforme tu vai mandando, tá bom? E aí, para facilitar, eu vou mandar também para vocês pelo WhatsApp e pelo e-mail os comandos das perguntas. Mas não me respondam por e-mail e nem pelo WhatsApp. A resposta oficial ela vai ocorrer pelo Google Formulário, pelo link que eu vou mandar para vocês, tá bom? A gente pode começar, gente? Estamos com 8 minutos de tolerância. Espera mais 2, vai fechar 10 ou podemos começar? Vocês que mandam. Pode. Certo, então vamos lá, né? Então, a dinâmica, a gente não fez... Não, a gente fez um simulado, sim. A gente fez um simulado, esse é nosso segundo simulado de teoria geral do processo, e a gente vai seguir o mesmo esquema daquele.
Número de participantes. Ah, tá ok, tá ok. Vai ficar gravado, então, pra quem não consegue assistir na hora, então assistir depois no YouTube. A gente vai seguir aquele mesmo modelo anterior. A gente lê o comando, vocês leem as respostas e opinam qual que vocês acham que é certo. A, B, C, D ou E, enfim, a gente vai conversando. Não fiquem com vergonha, esse é o momento de errar. A gente erra agora para poder acertar na prova, tá bom? Esse é o momento de tirar dúvida. Então vamos lá. De novo, esse simulado. Tem muita gente que manda mensagem, manda e-mail, manda tudo quanto é coisa, morrendo de medo porque não fez o simulado. O simulado não vale ponto. O simulado é um simulado. É para simular uma prova, um teste. É só para verificar se vocês estão estudando direitinho, vocês se testarem, se conhecerem e desse jeito adaptar o estudo, tá bom? Vamos para a primeira aqui. São fontes do direito processual. O que vocês me dizem? Lei. Jurisdição. Professor, não tá aparecendo na tela. Não tá aparecendo? Não. O meu não. Tenta entrar e sair, porque eu acho que para os outros tá aparecendo aqui. Tá ok. No meu também. Não tá não. No meu também não. O meu também tá aparecendo não, professor. Tá aqui, retomar. Peraí, retomar. Pronto? Foi? Sim. Pronto. E aí é aquela mesma dinâmica. Vocês leem as respostas, me digam A, B, C ou D, tá bom? E aí a gente vai conversando, revisando a matéria. D. É D. Por que não é assim? Por que não é a C, gente? Ô, Emily, tu tá apresentando a tua tela, caso não queira, tá bom? TDD. Alguém sabe por que não é a C? Porque política não é fonte do direito. Não? Me digam vocês aí. É porque a lei e os costumes são fontes de direito, sabe? Aham. Então, vocês estão certíssimos, começamos bem. A lei, os costumes, a analogia, a doutrina, a jurisprudência são fontes do direito. E aí a gente está falando aqui de direito processual, né? A gente poderia tratar de outros casos em que as fontes do direito material e as fontes do direito processual, elas podem diferir em alguns momentos, como a gente vai ver aqui em outra questão. Bruno, atrelar a política a uma fonte do direito seria ferir os princípios. Seria ferir o próprio direito, inclusive. Vamos para a nossa segunda. O exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo ao juiz zelar pela efetividade desse direito. Me digam, cabe ao juiz zelar pela efetividade, pelo exercício do direito ao contraditório ou só às partes? Certo ou errado? Vocês estão muito rápidos. Tem certeza disso? Posso confirmar qual é a resposta certa? Show do milhão, né? Professor, eu acho que está certo, até por aquele princípio da cooperação, né? Acho que tem um pouco a ver. Certinho, certíssimo, inclusive, Gustavo. E lembrando de princípio da cooperação, me lembra da resenha que eu pedi para vocês, que alguns de vocês teimou em plagiar. E realmente é muito triste. Não queiram fazer o professor de bobo. Obviamente, um caso ou outro eu posso ter deixado passar porque eu não vi.
Mas, em geral, eu pesquisei para saber de onde a pessoa tirou aquilo, porque eu duvidava que era plágio e acabei acertando. Quem plagiou sabe que plagiou, sabe que copiou e colou o trabalho, portanto se esforce e estude para fazer uma boa prova, porque se plagiou completamente, levou 0, tá bom? Então vamos lá. O exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo ao juiz zelar pela efetividade desse direito. O que é isso? Peraí que o fio tá engatado aqui. O que é isso? O direito contraditório é quando a gente fala o quê? Ambas as partes têm o direito de participar do livre convencimento do juiz, né? As partes vão tentar convencer o juiz de que ela tem o direito daquilo que está sendo alegado ou de que, sendo ré, ela é inocente em um processo criminal. Então, quando algo é alegado, o princípio do contraditório parte do pressuposto de que é preciso que a outra parte também se manifeste sobre aquele... Opa, o gato chegou aqui para tocar terror. A outra parte também tem o direito de se manifestar para convencer o Thanos. Para convencer o juiz de que ele tem a razão. Então, a posição do juiz, a postura do juiz não é de mero espectador daquela demanda. O juiz vai ter um papel ativo. Se ele, no momento, por exemplo, da contestação, mas também da réplica, da tréplica, a gente tem também vários momentos em que isso pode acontecer. Mas a contestação é um bom exemplo, Sara. Então, o juiz, por exemplo, no momento da sentença, verificar que a parte não contestou, ele vai ter que anular todos os atos que foram praticados até então, para retornar lá para o início e dizer, olha, a pessoa não contestou isso daqui, ela não teve o direito de contestar, ela não foi citada e ela não teve a oportunidade de contestar o que foi alegado contra ela. Então, ou seja, o juiz, ele não vai meramente julgar a demanda. Ele vai atuar ativamente para proteger os direitos processuais da pessoa, porque isso diz respeito a um direito a ter um processo justo, que é em obediência ao princípio do devido processo legal. Professor, e onde é que entraria a revelia nessa situação? A revelia é quando a pessoa ela é instada a se manifestar e ela não se manifesta. Aí ela teve a oportunidade, mas ela que não exerceu. Entendeu? Porque assim, uma coisa é não notificar a pessoa de que aquela petição aconteceu. Se, por exemplo, teve uma petição, a parte alegando fato novo. Já teve contestação, já teve tudo. Aí a parte diz, olha, fato novo. Saiu... aconteceu um ato X administrativo que modificou completamente a demanda aqui, por isso eu quero, inclusive, modificar o pedido que eu fiz. E aí o juiz vai lá e decide. Quando o juiz decide, ele não oportunizou a outra parte a se manifestar sobre aquele fato novo. E aí ele feriu o direito ao contraditório. Isso é quando ele perde o prazo, o que a gente fala é transcorrer em albis, né? Quando deixou transcorrer, deixou passar o prazo e ele não se manifestou, não fez nada. E aí ele se torna revel. E professor? Oi. Mas ela pode ter livre e espontânea pressão ou não? Como assim? Assim, que quando o juiz vai abacar o caso, né? Ela pode seguir aquela ordem. Desculpa, porque meu gato tava tocando tempo. Desculpa, Atila, repete. O juiz segue aquela ordem? Para poder conceder o pedido de liberdade para essa pessoa. Não, vamos pensar assim. Quando ele está pedindo a liberdade, é ele
que está pedindo a liberdade. Aí, por exemplo, se ele não ouve o Ministério Público, se o juiz não ouve o Ministério Público, e aí o direito ao contraditório do Ministério Público é que foi violado. Nesse caso, né? Ah, sim, entendi agora. Então, quando tem um fato sendo alegado, as duas partes têm que se manifestar, não só uma. Se uma deixou de se manifestar, mesmo tendo sido citada, aí é problema dela. Aí aquele fato vai ser tomado como verdade, porque ele não contestou, então fica por isso mesmo. É por isso que acontece, por exemplo, quando vocês vão ver, quando estiverem na prática, que tem gente que faz uma petição imensa, alega um monte de coisa. E aí a outra pessoa, a outra parte, vai ter que fazer uma contestação igualmente imensa para contestar ponto por ponto, porque o que ela não contestou vai ser tomado como verdade. E aí, o que a gente tem, então, são fatos que discutem sobre direitos, né? Que tem direitos passando transversalmente sobre esses fatos. E aí, se a pessoa não opina sobre aqueles fatos, ela não tenta convencer o juiz de que ela tem razão. E aí é esse que é o problema do não exercício do direito ao contraditório. Então, todo mundo, pelo que eu entendi aqui, acertou, que o juiz tem que zelar realmente pela efetividade desse direito. Vamos para a terceira aqui. São fontes do direito processual civil, além da própria Constituição Federal, as codificações, as leis de organização judiciária dos estados, leis processuais esparsas, além dos regimentos internos dos tribunais de justiça. Certo ou errado? Eu também acho que tá certo. Eu também, tô achando que tá certo também aí. Certo? Vocês acham que, por exemplo, os regimentos internos dos tribunais são fonte do direito processual? Eu acho que pra mim tá errada. Vão respondendo, eu só vou ao banheiro e volto, gente. E aí, o que vocês me dizem? Errado? Tem que estar certa? Tem cara de estar certa. Tem cara não, Vitor, não chuta, pô. Pra mim é errada por causa da palavra esparsas. Então, de 29 pessoas, só o quê? 7 participaram? Quem mais? Errada. Então, gente, vamos verificar aqui. A gente está falando, então, não de direito material, mas de direito processual. Estão me ouvindo aí direitinho? Sim, né? Tá. É que
Me pareceu aqui que a minha tela, a webcam tá travada, eu pensei que estava travado também. Então, a gente está falando de fontes processuais, não do direito material, não de direito civil, mas de direito processual civil. Então, além da própria Constituição, Constituição todo mundo entende que seja a fonte realmente, a Constituição nos dá princípios, nos dá direitos fundamentais, inclusive devido ao processo legal, contraditório, juiz natural. As codificações são nossos códigos, né? Código de processo civil, código de processo penal, leis de organização judiciária dos estados, as leis que criam os tribunais e organizam esses tribunais, como as constituições estaduais, que criam os tribunais e depois as leis podem modificar a sua estrutura. Leis processuais esparsas. E aí teve gente que achava, a Andressa disse que as leis processuais esparsas, elas poderiam não ser fonte do direito processual. Em alguns casos, sim. A gente tem, por exemplo, a lei do juizado especial 9.099, ela é uma lei esparsa, ela não é um código de processo civil, ela é uma lei esparsa, mas que dita, ela regula o processo sumaríssimo dentro do processo civil e do processo criminal. Então, nesse caso, seria realmente. Além dos regimentos internos dos tribunais de justiça. Os regimentos internos vão regulamentar a distribuição de processo, como que vai se dar a divisão territorial dos tribunais. Então, esses detalhes, eles são importantes para o exercício do nosso direito processual. Então, isso tanto civil quanto criminal. Que o enunciado fala em civil, mas também para o criminal são as mesmas fontes. Porque os regimentos internos, a organização interna dos tribunais, pode me jogar para uma competência completamente diferente do que eu achava que era. Como, por exemplo, a gente citou nos casos da vara agrária aqui, que é uma coisa que a gente tratou durante a aula. Diferentemente das outras varas cíveis e criminais de Altamira, a vara agrária ela tem uma atuação regionalizada. Enquanto que as varas cíveis e criminais elas são responsáveis só pelo município de Altamira, a vara agrária ela é responsável por Altamira, Medicilândia, Uruará, Porto de Mós, Melgaço, Gurupá e vários outros municípios. Ou seja, a organização interna do tribunal é que definiu isso. Então, quando eu vou protocolar uma ação, quem vai me dizer a competência é o regimento interno do tribunal. Então, ele realmente é fonte, sim, de direito processual. Alguma dúvida, gente? Bom, professor, assim, no caso é o direito processual civil que tem que limitar, né? Isso, né? Não entendi a pergunta. Assim, então cabe a ela o direito processual civil lamentar, né? Essa questão tem que decidir, então, né? Na verdade, assim, o direito processual, quando a gente fala em fontes, é tudo aquilo que compõe o direito processual civil. Então, quando a gente fala em direito processual civil, direito processual penal, a gente não está falando somente do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal. Quando a gente fala em fonte, é tudo aquilo que origina o direito processual civil, o direito processual penal. Então, não cabe a ele lamentar. Na verdade, cabe a ele agradecer por terem regras específicas que delimitam regras específicas para o seu exercício. Se não tivesse, é aí que a gente iria lamentar, porque seria uma confusão, que ninguém ia saber quem era competente para quê. Entendeu? Então, quando a gente fala em fontes, é porque tudo isso aqui, ele faz parte, ele compõe o direito processual. Não deu para entender alguma parte, Vitória? Ou tá ruim meu áudio? Pro Átila deu para entender algumas partes. Ah, tá. Então, a questão é, quando a gente fala em fontes, é o que compõe o direito processual. É tudo aquilo que faz parte do direito processual.
Então, quando a gente fala em fonte, a gente não fala só, quando a gente fala em direito processual, a gente não fala só no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. A gente está falando de tudo aquilo que dita regras sobre o processo. Então, por isso que a gente fala, ó, as codificações, elas são uma das fontes do direito processual. São os códigos, o CPC, o CPP, né? A Constituição também, as leis de organização judiciária, as leis dos tribunais, né? Também são. Leis processuais esparsas, como a Lei 9.099, também são. E os regimentos internos, como a gente citou anteriormente, que organizam a competência, a distribuição de processos entre várias que têm a mesma competência. Porque lembra aquele exemplo de competência? Existem, por exemplo, 3 juízes criminais em Altamira. Os 3 poderiam julgar um crime contra a vida que eu cometi. Mas quem dos 3 que vai julgar? E aí o regimento interno do tribunal, ele define, olha, vai ser definido, já que a gente tem 3 juízes, mais de um juiz, portanto, competente para julgar ações criminais em Altamira, a gente vai sortear. Toda vez que for protocolado um processo, a gente sorteia. E aí é dessa forma que é feito a distribuição da competência. Então, feito o sorteio, o juiz competente é o juiz 1, ou é o juiz 2, é o juiz 3. E assim vai, são várias as regras, distribuição de recurso, enfim. Deu para entender? O Átila e Vitória? Deu para entender, sim, professor. Boa, bacana. Com autorização da emenda Constitucional 45 de 2009 para o Supremo Tribunal Federal editar súmulas vinculantes, passamos a ter novas fontes material e formal de normas processuais penais. Essa daqui talvez seja um pouco mais específica do que vocês estão acostumados. Todo mundo sabe o que é súmula vinculante? Vocês já estudaram isso? Alguém? Ninguém? Estão aí? Olá? Mais ou menos? Como é mais ou menos? Súmulas vinculantes, elas são editadas pelo STF e elas vinculam entendimentos sobre leis. Ou seja, é uma forma de legislar. Quando a gente emendou a Constituição, ou seja, a gente reformou, a gente mudou a Constituição, a gente, nessa emenda 45, que a gente reformou, fez uma reforma constitucional no judiciário, a gente permitiu que o Supremo editasse súmulas vinculantes. Os outros tribunais editam súmulas que podem ser seguidas ou não, enquanto que o STF edita súmula vinculante. Ela obrigatoriamente tem que ser seguida. Aquele entendimento da lei, aquele entendimento constitucional, ele deve ser seguido por aquela súmula que vincula. E aqui a questão fala sobre súmula vinculante, passamos a ter novas fontes material e formal das normas processuais penais. Ou seja, as súmulas vinculantes são fontes material e formal? Me digam vocês. Errado, sim. Agora entendi. Elas é como se tivessem força de lei, sim, Viviane, porque existe a lei. Bem lembrado, Bruno. Na outra turma também falaram a mesma coisa. Eu vou já comentar sobre isso. Existe a lei e existe o entendimento sobre a lei. Existe a interpretação da norma. Então, a súmula vinculante, ela dá uma interpretação específica para a norma. A gente já tá na 90 e pouco. Mas existe outro detalhe aí que tu não notou.
Errada, erradíssima. Tô gostando da interação de vocês. Errada. Então, na verdade, eu devo dar uma notícia ruim para quem disse errada. Ela é certa. O que acontece? O que o Bruno me falou, que eu pensei que ele fosse comentar uma coisa e comentou outra, é que eu pego essas questões de concurso, né? Essa questão, ela estava lá, foi aplicada no concurso, não foi anulada. Só que o que acontece? A emenda constitucional de 45, ela não é de 2009, ela é de 2004. Então, Bruno, em 2004 já tinham alterado 45 vezes a Constituição. Milena, me diz agora por que tá certo. A Sara deu até a data aí. O que acontece? As fontes, a doutrina diverge, obviamente, sobre que tipo de fonte são as súmulas vinculantes. Minha net caiu. Súmulas vinculantes, elas seriam realmente fontes material e formal para a maioria da doutrina. Ou seja, majoritariamente a doutrina entende que seriam fontes realmente material e formal das normas processuais penais. Então, aqui estaria certa, porque elas têm função erga omnes. O que é isso? Ela é oponível contra todos. Todo mundo está sujeito àquela interpretação escrita na súmula vinculante. Tá bom? O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6º do CPC, é um colorário do princípio da boa-fé. Vocês escreveram uma resenha sobre isso. Ou copiar e colar. Gerando o dever de assim agir às partes e ao juiz, mas não os auxiliares da justiça, pois estes não participam do processo de forma direta, não sendo razoável a exigência de tal comportamento. Me digam, a gente exige a obediência ao princípio da cooperação para os auxiliares da justiça? Certo ou errada a questão? Vou pegar uma água e já volto, tá? Milena, a resposta não vale, tá anulada. Tem que dizer certo ou errado. Ai, caramba. Quase que eu derrubo aqui. Ô professor, eu tô tentando saber quem são os auxiliares da justiça aí. Então, servidores. Servidores. É todo mundo que não é juiz. Seriam os auxiliares, são os serventuários. Oficial de justiça, analista, técnico. Errado. Quem respondeu que tá errado? Eu acho que foi todo mundo. Por que tá errada? A gente deve pedir que os auxiliares da justiça cooperem dentro do processo? Assim, eu me lembro lá no princípio da cooperação, quando eu estava lendo, a relação ela funciona entre as partes e entre a parte e o juiz. Ele não vem falando desses auxiliares, não. Certo. Quem mais? Então para ti estaria certa a questão, porque não exigiria dos auxiliares, é isso.
Ô, Andressa, então estaria certo. Quem respondeu errado, na verdade está certo, o certo está errado. O que vocês estão entendendo? A gente está dizendo aqui que não exige o princípio da cooperação aos auxiliares. No Certo ou caso, errado? os Pois é, pra mim auxiliares, estaria eles, certo. assim, mas os auxiliares não estariam influenciando na parte formal do processo, na questão Então. formal do processo. Não, a cooperação seria dos meios necessários para que o processo chegue ao fim, né? Não necessariamente dizer quem está certo e quem está errado, apontar o dedo, mas de auxiliar para que o processo tenha uma finalidade justa e necessária e tenha uma duração razoável, né? Eu fui mais por esse lado, porque eu acredito que não entrando no processo, né? Não envolvendo-se diretamente no processo, mas indiretamente. Mas acredito que seja certa, mas no meu ponto de vista, no início, estaria errado. Mas Cadê o CPC? Tá errado, professor, aí. Errado? Por quê? Porque eu acho que não dá para caber o processo, né? Dos auxiliares de justiça, né? Tá, então é certo. Quem está respondendo errado, acho que está querendo dizer que está certo. Que a gente está dizendo, mas não aos auxiliares da justiça. Pois estes não participam do processo, de forma direta. sim. Aí estaria certo, no caso, para vocês. Vou mandar... mandei, né? Artigo 6º. Tá aí o Railan. Você mandou também. A pergunta confunde. Sim. O artigo 6º fala o quê? Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável a decisão de mérito justa e efetiva. A gente não está falando de partes, e nem do julgador. A gente está falando de todo mundo que pode estar envolvido no processo, inclusive os auxiliares da justiça. Deu para entender? Não deu para entender? É isso mesmo, Sara. Tá falhando? Oi. Não? É isso mesmo, Sara. Eles participam, mas não de forma direta. O próprio comando agora eu entendi a questão. Eu falei errado porque eu achava que ele estava querendo dizer que eu achava que ele estava querendo afirmar que os auxiliares não seriam envolvidos. Sim. Não, então, eles falam, o próprio comando fala já, que o processo, eles não participam do processo de forma direta. Mas como a Sara falou, eles participam de forma indireta. Não opinando e não participando do convencimento do juiz, mas auxiliando para que o processo tenha um tempo justo, né, de duração. A razoável duração do processo. No caso, é certo ou errado, eu confundi. Tá, aqui é certo. Tá certo, professor, tá certo. Qual que é o comando? É um corolário do princípio da boa-fé, gerando o dever, assim, de agir às partes e ao juiz, mas não aos auxiliares da justiça. Vamos ler até aqui. Então, o princípio da cooperação gera o dever de agir assim como, conforme a cooperação, ao juiz e às partes, mas não aos auxiliares. Tá certo ou tá errado? Na verdade, eu confundi, eu marquei certo, né? Era errado. Desculpa, gente, eu que já tô bugando aqui. Errado. Professor, tá aqui, mas não, entendeu? Por isso que eu marquei errado, porque tá aqui, mas não aos auxiliares de justiça. Agora me embolou todinho aqui. Pois é, na verdade a gente deve exigir, sim, que deveria sim, inclusive no lugar do mais não, inclusive aos auxiliares da justiça, pois estes, tiro não, participam do processo de forma indireta, que foi o que a Sara falou.
Não sendo razoável a exigência, sendo razoável a exigência do processo. Tira o não de É, novo. tá errado mesmo, professor. Acertaram. Eu que já tava confundindo tudo aqui, gente. Marquei o certo, na verdade eu tava explicando o errado e é o certo. É esse mais não aqui, esse mais não que deixa a gente com a cabeça meio. Mas eu já tinha visto esse mais não aí. Sim. Isso tá com cara de questão da festa, todo enrolado. Eu nem sei de onde era. Eu vou pegando o que tem mais difícil, eu jogo pra vocês. Para a próxima. Deu pra entender então todo mundo? Eles participam, realmente não participam de forma direta, mas de forma indireta. Então, ainda assim, a gente exige que eles cooperem. Ou seja, o oficial de justiça não pode ficar anos e anos enrolando para fazer uma citação, uma notificação, uma intimação, enfim. Deu pra entender? Passar para a próxima. No que tange a jurisdição contenciosa e voluntária, assinale a alternativa correta. Com vocês. Essa eu sabia que eu ia pegar vocês, porque eu tenho certeza que vocês, no final da aula de jurisdição, não prestaram atenção que tem um avisozinho. Dei esse aviso para que vocês estudassem jurisdição voluntária. Eu pago uma grade de cerveja para quem bebe e para quem não bebe, uma caixa de sei lá o que. Cacauei. Para quem... Se tiverem mais de 10 pessoas que estudaram jurisdição voluntária aqui na sala. Última, não tem conflito de interesse. Acho que é a B, D, Todinho. Como assim Todinho? Não entendi a referência. Acho que é a última. C, acho. Tem gente querendo entrar na chamada. É só pedir que eu aceito. Vê se eles não estão tentando entrar na chamada que já terminou. Acho que não, pra vocês aparece uma, né? Pra mim que aparecem várias. Emily C, Bruno B, Henrique B, CB. Então, isso que eu tô achando... não, se bem que tem 29 pessoas, né? Não tem tanta gente assim. A turma de vocês é bem maior. Tem quantos? 50, 60 pessoas? Voluntário não apresenta litígio. Sim, quem que estudou jurisdição voluntária? Todo mundo conseguiu estudar? Leu direitinho? Estudei pouco, estudei. Vou ter que pagar uma grade de cerveja e uma caixa de cacauê? Pelas respostas eu não vou ter que pagar, né? Esse é o momento de errar, gente. Não fiquem temerosos. Vamos lá. Tanto na jurisdição voluntária quanto na jurisdição contenciosa, a sentença faz coisa julgada material. A doutrina fala pra gente que na jurisdição voluntária não há sentença com coisa julgada material. Por quê? Porque não há litígio, como o Vitor falou. Então, como não tem litígio, o judiciário apenas homologa uma situação jurídica concreta, não haveria coisa julgada material.
porque não tem por que recorrer de algo, então não existe esse instituto dentro da jurisdição voluntária, que na verdade não é voluntária, as pessoas não deliberam, vamos levar ao judiciário, elas são obrigadas a levar ao judiciário, porém na voluntária quer dizer que não tem litígio, não tem duas partes se degladiando. Segunda, então a primeira está errada. Segunda, em procedimento de jurisdição voluntária, não é possível existir controvérsia entre os interessados. Não é possível existir controvérsia entre os interessados. Ou seja, pode haver conflito, porém, em alguns casos muito específicos, não existe um conflito entre quem tem direito. Mas, por exemplo, num caso de interdição, ou seja, uma pessoa que está sendo interditada, existe, obviamente, o interesse que a pessoa de não ser interditada, né? Então, por esse modo, não está, a segunda estaria incorreta. Na voluntária não é conflito de interesse, no contencioso o juiz age a partir de um conflito de interesse. Isso, é bem isso, Ivanira, certinho. Na C, enquanto na jurisdição contenciosa, a regra é a aplicação do juízo da legalidade estrita. Na jurisdição voluntária, é possível que o julgamento de equidade é possível o julgamento por meio da equidade. E aqui está certinha. Quem respondeu C está certa. Vocês vão ver. Cadê o CPC aqui? Só para eu colar. (723). Cadê? Tá aqui. O juiz decidirá no prazo de 10 dias. O juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente ou oportuna. Ou seja, pode deliberar de outra forma que não seja estritamente o que a lei determina, porque não existe um conflito entre as partes. E a D, tanto a jurisdição contenciosa quanto a voluntária são marcadas pela presença de litígio a ser dirimido pelo juiz por meio de sentença. Que não, porque não tem litígio. No meu caso, a equidade está ligada à voluntária. Sim. Eu pensei nela e resolvi mudar. Vou deixar vocês com essa e já volto. A fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial. Diante disso, analisa a alternativa que representa o princípio processual aplicável a essa delimitação. E, gente, eu tô vendo que a Lelé tá respondendo. Vocês estão vendo que a gente está pegando questões bem específicas, mas tendo como plano de fundo a nossa matéria. Então, vocês que estão errando algumas questões, não se cobrem muito, porque a gente está pedindo letra de lei, a gente está pedindo coisas que a gente obviamente não viu em sala de aula. Mas por quê? Porque a gente tem como plano de fundo a nossa matéria, né? Os conceitos, né?
o que a gente discutiu em sala de aula, mas a gente está vendo a aplicabilidade prática dentro dos códigos de processo, e aí algumas vezes, obviamente, são questões principiológicas, como essa daqui, que a gente já viu em sala de aula, outras não. Então, realmente, eu estou apertando um pouco mais vocês, para cobrar um pouco mais de vocês, para que vocês estejam no nível acima do que eu vou passar na prova. Então, a gente nivela por cima. E na prova, vocês vão estar bem tranquilos, porque a gente está aqui cobrando bem mais do que a gente viu em sala de aula e do que vocês estão estudando nos livros de teoria geral, porque a gente já está um pouco aqui partindo para a prática, tá bom? Bem, as respostas foram D, B, C, B, C. Freire, B. E aí, mais alguém? Então, o que a gente está tratando aqui? A gente está tratando do que o juiz vai julgar. O enunciado ele não é tão claro quanto a isso. A fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial. O que é isso? O que é o exercício da jurisdição? É o exercício de um poder que é um dos poderes do Estado, que é o poder judiciário. Vocês estão estudando lá em teoria da Constituição, a separação dos poderes e toda essa teoria. O pessoal do segundo período, eu também dou aula de teoria da Constituição, então também faço essa abordagem por lá. O exercício da jurisdição é dizer onde que o Estado vai se meter, onde que o Estado vai decidir, até que ponto ele pode se meter. Então, esse limite de até onde o Estado pode julgar, se meter, interferir na vida daqueles terceiros, ele tem que estar vinculado à demanda que foi levada a ele. Então, quando a gente fala a fixação da jurisdição, ou seja, o exercício do poder judiciário, o exercício da jurisdição pelo poder judiciário, tem como base o pedido inicial. O que é o pedido inicial? É o pedido da minha petição inicial que eu levo lá para o juiz, protocolo lá no fórum e vira um processo. O meu pedido inicial é o limite da interferência do Estado. Se, por exemplo, eu entro com um processo, o meu famigerado exemplo contra o Thanos, meu gato. Eu e Thanos disputando um determinado bem, a cama que ele gosta de deitar e eu também. Digo, juiz, me diga quem tem direito a deitar nessa cama. Esse é o meu pedido. Juiz, declare o direito. Diga quem tem direito a deitar nessa cama. O Estado não vai dizer, olha, quem tem direito à geladeira é o ser humano e quem tem direito à cama é o gato. Eu não pedi para ele se manifestar sobre a geladeira. Eu não estou nem aí para a geladeira. Eu estou questionando a cama. Entendeu? Então, esse é o limite, esse é meu pedido inicial e esse é o limite que o Estado vai exercer a sua jurisdição. Partindo disso, qual que é o princípio processual aplicável a essa delimitação da atuação do Estado nas demandas, na vida dos indivíduos? Princípio da duração razoável do processo. Acho que ninguém falou essa. Não é. Porque não tem nada a ver. A gente está falando aqui de duração do processo, de satisfação da demanda, que não pode durar muito tempo, porque senão perde até o sentido de ser do processo. Princípio da congruência ou da adstrição. O que é isso? É a vinculação principiológica de até onde o juiz pode decidir. O juiz está adstrito a uma demanda. O juiz está vinculado ao pedido inicial. Então a gente estaria aqui diante da nossa resposta.
como conformidade, Andressa? Por que que não é o princípio da demanda? O princípio da demanda, ele está aqui. Vou copiar para vocês. No artigo 2º do nosso CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, o princípio da demanda diz: o judiciário só vai julgar aquilo que foi levado para ele. O juiz não pode ver uma briga de vizinhos e querer se meter na briga dos vizinhos. Dizer, olha, vou instaurar um processo aqui, chamar os meus 2 vizinhos e dizer para a gente resolver isso aqui porque eu vou julgar. Não entendi tua pergunta, Freire. Não tem como a jurisdição ter por base o pedido inicial? Então, o exercício da jurisdição tem por base o pedido inicial. É certinho, é isso mesmo. O comando está confuso. O comando, ele tenta esconder a resposta. É justamente isso, porque é isso. Eu pego questões de concurso de nível superior, né? Ou seja, pressupõe que vocês estejam formados e que vocês estejam estudando há algum tempo. Então, realmente, é o que eu falei antes, na questão anterior. Estou nivelando vocês por cima. Entendeu? Eu estou deixando vocês preparados para questões muito difíceis, muito mais difíceis, inclusive, do que pode vir para a prova, por exemplo. E é realmente isso. Questão de concurso é para te deixar confuso. Então, não se culpem, não fiquem angustiados com qualquer resposta errada aqui, porque vocês estão no primeiro período. Vocês estão resolvendo questões de nível superior para delegado, para procurador, para juiz, assim por diante. Não fiquem preocupados. A gente está indo além, inclusive, do que a gente viu em sala de aula, justamente para preparar vocês para questões mais difíceis. Tá bom? Então, pressupõe que vocês já saibam os conceitos base, e aí a gente está passando para um nível acima, que é o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria realmente de empurrar vocês para estudar mais, questionarem-se mais. Essa questão aí, por exemplo, assim, olha, quando colocou assim, a fixação da jurisdição tem como base o pedido. Quando você lê todo o anunciado que você vai para as questões, por exemplo, congruência significa conformidade, entendeu? Então, sim, todas as outras já tinha visto, já tinha lido sobre elas, imparcialidade não era, então já tem que ir eliminando, eventualidade não era, então eu fui na congruência, porque ela está com base ao pedido inicial, então todo esse pedido inicial aqui tem que ter toda uma conformidade, toda na jurisdição, e assim por diante. Então, quando tu falas conformidade, está correto, porque o que? É a conformidade do que o juiz pode julgar com o que foi pedido. Ou seja, eu, enquanto autor, vou levar a minha ação para o juiz dizer quem tem direito a usar a cama. O juiz não vai poder dizer quem vai usar a geladeira, ele vai dizer quem vai usar a cama. Ou seja, é a conformidade da sentença, ou seja, do julgamento com o pedido. Ele está adstrito ao pedido. O que ele vai julgar, o que ele vai sentenciar, tem que estar conforme o pedido. Vocês vão ver lá para frente alguns desdobramentos desse princípio, que são sentenças extra petita, ultra petita, enfim. Questão que vocês vão ver lá em Direito Processual Civil 3, eu acho, 4, que é sobre sentença realmente. É o final do processo. Princípio da demanda a gente comentou. Imparcialidade vincula-se ao fato de que o juiz deve ser neutro, o juiz deve ser imparcial. E da eventualidade de respeito a um princípio que não tem nada a ver com direito processual, fala sobre a eventualidade de questões empresariais. Então, não é o caso aqui, vocês vão ver isso lá na frente. Bruno, porque o da demanda também é parte provocativa da parte para o judiciário, no qual ele entra com petição inicial e nele delimita a jurisdição, por isso ficou ambíguo. Sim, sim.
Assim, lembre-se, com questão de concurso é para ser ambíguo. Eles fazem isso, é uma sacanagem. Mas é isso, é como eles selecionam as pessoas. Não é o que eu concordo. Discordo completamente de concurso, por isso que eu tenho um bloqueio muito grande a estudar para concurso, porque eu não consigo pensar dentro dessa caixinha. E é por isso que a prova de vocês, ela não vai ser dessa forma, fechadinha dentro da caixinha. Eu quero que vocês saiam da caixa. Eu quero que vocês saiam da caixa, quero que vocês dissertem, quero que vocês argumentem, quero que vocês me mostrem a opinião de vocês e vocês tenham fundamentos por trás dessas opiniões. Não só falem fatos aleatórios. Quero que vocês me digam o que vocês pensam e me digam de onde vocês tiraram isso. Se é artigo de código, se é teoria, se é doutrina, de onde que vocês tiraram isso? Então, por isso que a prova de vocês ela é dissertativa. Eu quero a opinião de vocês. Assim como o trabalho do Cine Debate. Eu quero a opinião de vocês sobre o filme, eu quero a opinião de vocês vinculando o entendimento do filme à matéria que a gente tratou em sala de aula, porque eu acho que se encaixam perfeitamente vários assuntos, não todos, obviamente, mas alguns assuntos, sim. Nossa próxima. A cenário alternativa que apresenta corretamente o nome do princípio inerente à jurisdição, o qual estabelece que as partes hão de submeter-se ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional. Me digam. Fala da inevitabilidade. O que mais? Ô, Eber, não fica preocupado, cara. Não fica mesmo. É o que eu falei, a gente tá nivelando acima, a gente tá jogando pra cima vocês. Embora muito pareça que eu tô jogando vocês pra baixo. A gente tá indo pro mais difícil pra fazer uma boa prova, entendeu? Mas realmente, a gente precisa, enquanto operador do direito, a gente precisa ter muito conhecimento acerca de vários princípios, normas, conceitos, teorias, coisas que eu, inclusive, ainda nem cheguei a dominar, mas que pretendo, porque a vida é longa e tá aí para isso, a gente tem que aprender mesmo. Vocês estão no primeiro período, não se culpem, a gente está numa disciplina de teoria, é para errar, a gente está num simulado, uma revisão que é para errar realmente, para acertar na prova, tá bom? Vocês vão fazer concurso da prefeitura, vão acertar tudo, enfim, a gente está nivelando para nível de concurso super difícil, super difícil. Bem, falaram C, falaram E, falaram B. Vontade de chorar. Não se preocupe, vocês. Imaginei, esse é o primeiro contato de muitos de vocês com o direito. Então, tudo isso é muito abstrato. Assim, inclusive eu peço que vocês me peçam exemplos, outras formas de explicação, porque
estando no primeiro semestre e estando num momento de pandemia em que a gente tem que estudar de casa, não pode sair de casa, estudar por vídeo aula, vídeo chamada, é um caos. Eu nem me imagino nessa posição de estudar dessa forma. Não me imagino mesmo, até porque para eu trabalhar tá difícil. Eu sento aqui de manhã, só saio 2 horas da manhã, então, enfim, não é fácil, não é fácil. Então, estando no primeiro semestre, vocês estão plenamente desculpados de tudo. Não se culpem, mas estudem. Estudem mesmo. Não sei mais. C, porque a jurisdição se impõe por poder próprio. C. Esse é o terror. B. Então, gente, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome do princípio inerente à jurisdição, ou seja, sem esse princípio, a jurisdição não faz o menor sentido. O qual estabelece que as partes hão de submeter-se ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional. Ele já nos deu a definição aqui do que é esse princípio. Ou seja, esse princípio diz que as partes têm que se submeter ao que o órgão jurisdicional, o tribunal, o STF, o STJ, o TJ do Pará, o TJ do Piauí, qualquer tribunal, qualquer fórum, comarca, o juiz exercendo a função da jurisdição, a parte vai ter que cumprir. Então, qual é esse princípio? Indelegabilidade. O que é isso? Território. Indelegabilidade. Não sei se alguém falou indelegabilidade, o que é? O juiz, ele não pode delegar para um colega dele do gabinete do lado o julgamento de uma determinada demanda, porque ele acha difícil, porque ele está com preguiça, porque ele quer ir pro final de semana logo para praia, ele delega para o assessor dele decidir, assinar a sentença, ele delega pro oficial de justiça, ou seja, é impossível fazer isso. Só quem vai decidir sobre a demanda é aquela pessoa investida em um cargo público de juiz. Aí o princípio do juiz natural e o princípio da investidura dialogam diretamente com a indelegabilidade da função jurisdicional. E aí em 2 momentos. O judiciário não pode delegar para outro poder, e o juiz natural, ele não pode delegar para outro esse poder de decidir. Obviamente que a gente tem algumas exceções ao caso. Por exemplo, eu sou o juiz titular de um processo, de um gabinete, e esse processo chega para mim, eu tenho que decidir. Acontece que eu entrei de férias hoje. Os processos do meu gabinete vão ficar pendentes até eu chegar, ou alguém pode me substituir? O que acontece? Ocorre a substituição geralmente, né, do juiz por outro juiz. Então, o juiz de qualquer outra cidade ou um juiz do gabinete do lado, ele vai me substituir durante 1 mês enquanto eu estiver de férias. Esse juiz, ele vai estar investido, ele é investido no cargo público e ele tem plenos poderes para decidir aquela demanda, porque ele está me substituindo nas minhas funções. Ele não é alguém que não é juiz, não é alguém que não foi designado para ser meu substituto. Ou seja, ele é alguém que já foi investido no cargo de juiz e alguém designou ele por um ato administrativo interno para que ele seja meu juiz. Por isso que, por exemplo, regimentos internos e atos internos dos tribunais são fonte do direito processual. Porque, por exemplo, essa substituição ela é definida por regimentos internos do tribunal. O ato do presidente do tribunal que definiu que alguém iria me substituir enquanto juiz, enquanto eu estivesse de férias, é um ato administrativo interno do tribunal e que ele vai exercer, obviamente, uma influência sobre o processo. Assessores levam os gabinetes na costa. Acontece bastante. Verdade, ainda bem que está tendo concurso. Então, indelegabilidade. O poder judiciário não pode delegar a outros poderes e o juiz não pode delegar a outras pessoas a função de decidir. A inerência
também não é a nossa resposta, porque não caberia a outra pessoa definir a sua função enquanto julgador nesse processo. Inevitabilidade. O judiciário não pode ter... Reformulando, na verdade. Então é território mesmo. Calma, Andressa, calma. Inevitabilidade. O judiciário, ele é um dos poderes do Estado. Vocês já viram, lá em teoria da Constituição, no artigo 2º da Constituição, existe a separação dos poderes. Eu não vou copiar aqui porque vai dar preguiça agora de pesquisar. Vocês devem estar vendo isso lá com a Maiara. Artigo 2º da Constituição diz: são poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. O Estado, portanto, exerce seu poder por meio desses 3 poderes. E esses 3 poderes são super importantes, porque se fossem centralizados em uma só pessoa, eles seriam um problemão. E aí, inclusive, eu convoco vocês a opinarem sobre uma manifestação do nosso presidente na semana passada, ou retrasada, já nem me lembro mais. Quarentena, a gente nem sabe quando que a gente está. Ele falou: eu sou a Constituição. Eu sou a Constituição. Não sei se vocês viram esse vídeo. E aí eu lembrei diretamente dos meus alunos de teoria da Constituição. Quando ele fala isso, é bem isso, Bruno, é bem isso. Ele concentra nele poderes que a Constituição nega. Porque ele diz: olha, os poderes são divididos. A Constituição, ela não é personalíssima. A Constituição, ela não pode ficar vinculada, distrita, concentrada em uma só pessoa. Então, o que ele falou ali é inconstitucional. Não existe. A Constituição, ela não é personalizada em uma pessoa. Ela não é personalíssima. Ela não está vinculada a uma só pessoa. Os poderes do Estado, eles são distribuídos entre várias pessoas. Dentre eles, o presidente da República, governadores do Estado, prefeito dos municípios, enfim. Então, quando ele falou isso, ele está completamente errado. E aí, a inevitabilidade, ela se vincula a um desses poderes, que é o quê? Quando a gente leva uma demanda para o Estado, ou quando alguém comete um crime, a sentença, a decisão do Estado, ela deve valer contra aquela pessoa, e aquela pessoa tem o dever de cumprir aquela sentença. Ou seja, quando a gente fala da inevitabilidade, a gente fala da coisa mais importante da jurisdição. Então, quando a gente fala do princípio que é inerente à jurisdição, é algo que, sem esse princípio, a jurisdição não faria o menor sentido. Se a gente não pudesse forçar as pessoas a cumprir decisões judiciais, a gente não precisaria do judiciário. A gente não teria por que manter uma estrutura enorme, um gasto enorme de pessoas dentro do judiciário para processar e julgar coisas se as pessoas não vão cumprir. Então, esse princípio que é inerente à jurisdição e que estabelece que as partes vão submeter ao que é decidido pelo órgão jurisdicional é a inevitabilidade, que respondeu C, está correto. Isso, Bruno, certinho. Da investidura, é o que eu falei anteriormente, de respeito à investidura do juiz natural, e da territorialidade, fala de respeito à divisão territorial do exercício da competência. O que, na verdade, do exercício da jurisdição que define a competência. Então, seria princípio que diz respeito ao quanto de jurisdição cada juiz vai exercer. A gente poderia viver, pensando na jurisdição, a gente poderia viver sem a territorialidade? Poderia. Mas sem a inevitabilidade, a gente não conseguiria garantir a eficiência e eficácia das decisões judiciárias. Eu confundi a tua mente? Como assim? Diz que eu tento desconfundir.
Deu para entender aqui esses princípios, gente? A gente deu uma revisãozinha sobre os princípios e tudo mais. Tá tudo certo, porque minha certeza passou a ser dúvida. E qual é a dúvida agora? Nenhuma? Tá bom. Quem tiver dúvida é só mandar. Método socrático. O Bruno é muito da filosofia. Eu acho que a Bianca tinha que montar um grupo de discussão filosófica com vocês. Depois eu penso em uma outra coisa pra montar, pra discutir. Teriam um total de 2 pessoas no grupo. Mas é isso. Em relação aos limites da jurisdição nacional prevista no novo CPC, é correto afirmar? Diga lá. E aí, ninguém respondeu ainda? Posso fazer pressão já? Calma. Não consegue ler a última? Por quê? Sei lá não. Sei lá não é resposta, gente. Calma, Viviane. Deixa eu até ver de onde que é essa questão, pra vocês não ficarem se cobrando tanto. Ah, é pra procurador do município, sei lá de onde. Conceição do Mato Dentro. Bonito o nome desse município. Conceição do Mato Dentro. Chuta não, Viviane. Vai responder certo. E aí, mais alguém? Tô com sono. Tá quase no final já. Essa e mais duas, eu acho.
Não, essa é mais. É, mais 2. D, C, C, A, D. E. Vamos lá primeiro então. A ação proposta mediante tribunal estrangeiro induz litispendência. Essa daqui, ela é totalmente letra da lei. O que é isso? É a letra, é o que está escrito no Código de Processo Civil. Ou seja, não se cobrem absolutamente nada por essa questão. Ela é para exemplificar o exercício da jurisdição e da competência dentro da nossa disciplina. Elas servem para vocês como exemplos, porque ela é realmente a letra da lei, é o que está escrito no CPC. É algo que a gente não trabalhou, não precisa trabalhar em TGP, é uma coisa que vocês vão ver em processo civil, tá bom? Então, não se preocupe. A ação proposta perante tribunal estrangeiro induz litispendência e obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. E aí eu tenho um artigo para mandar para vocês. Todos aqui são no CPC, tá bom? Artigo Professor? 24. Oi. Aqui no meu artigo 24 seria, no caso, é isso? Isso. Calma aí, deixa eu ver se eu achei uma posição. Eu mandei no chat. Calma Mandei aí. no chat. Vou desligar, que tá ruim. O que o 24 fala pra gente? A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições encontradas em tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Ou seja, aqui é letra da lei, de novo. O que ele fala é que induz litispendência, e o artigo 24 diz que não induz litispendência. Letra da lei, tá bom? Não se cobrem quanto a isso. O que a gente precisa saber é sobre conceitos aqui. O que é litispendência? O que é o que são ações conexas? Coisas que vocês já sabem, a gente já tratou em sala de aula. B. Compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento de ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu em contestação. Mais um artigo, artigo 25, fala pra gente: não compete à autoridade judiciária brasileira, parará, todo o resto que tá aí. Ou seja, é de novo o não aqui na frente do compete. Não compete, porque existe uma cláusula de eleição de foro, e a eleição de foro a gente viu em sala de aula. O que é isso? Quando as partes fazem um contrato e elegem um juízo competente, um foro competente para julgar aquela demanda. C. Está aqui no artigo 21, 2. O que ele fala? O C. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. E o que o artigo 21 fala pra gente? Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Letra da lei é o que está escrito aqui no 21.2, é o que está escrito na alternativa. Essa seria a alternativa certa. Tá bom? E a D, compete à autoridade brasileira, judiciária brasileira, com a exclusão de qualquer outra, julgar as ações em que o credor tiver domicílio e residência no Brasil. O 22. Professor, o professor Tony, ele já passou esse assunto em sala, mas ele falou dessa última questão aí, sobre residência, essas coisas. Só que eu acredito que ele tenha falado que não tinha nada a ver, né, sobre essa residência aqui no Brasil. Sim, sim. A questão de casamento, essas coisas. Então, olha lá o artigo 22.
E aí do chat. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Aqui a gente está falando especificamente de uma questão processual que seria as ações de alimentos, ou seja, as pensões alimentícias, tá bom? Então, não fiquem preocupados que não vai vir uma questão dessa na prova para vocês, porque ela é muito específica, ela diz respeito a direito processual civil, coisa que vocês vão ver lá na frente. É só para que vocês fixem alguns conceitos e exemplos de como que a jurisdição e a competência se desenrolam na prática, tá bom? Não se preocupem. Essa penúltima questão. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, apenas se houver conexão entre eles. Essa daqui eu vou cobrar de vocês, porque a gente falou sobre isso em sala de aula virtual e tem esse exemplo específico, no slide, inclusive. Certo, errado, certo. Quem mais? Seria muito bom se as 23 pessoas presentes nesse grupo se manifestassem. Certo. Acho tudo certo. Só não gosto do apenas. E esse exemplo a gente viu em aula. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididos separadamente, apenas se houver conexão entre eles. É aqui que está a questão. A gente só vai julgar conjuntamente questões que possam gerar risco de decisões conflitantes se houver conexão, sim ou não, né? Esse artigo aqui, ó, vou copiar para vocês. Eu coloquei esse artigo, esse parágrafo lá no slide. O que ele fala? Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente. Até aí, ok. Aí vem, mesmo sem conexão entre eles. Essa era uma especificidade, uma exceção aos casos que a gente julgaria conjuntamente, mesmo quando não tem conexão. E esse exemplo estava lá. E lembra que eu falei para vocês do exemplo de que eu acho que eu falei de Belo Monte. Tem várias obrigações da Norte Energia e aí várias pessoas, vários ribeirinhos, eu acho que eu citei esse exemplo, entram com ações contra a empresa. E aí, para evitar, já que é a mesma obrigação que decorre de um licenciamento ambiental e tudo mais, para evitar que o juiz decida diferentemente para cada uma dessas pessoas, ele reúne todos esses processos, mesmo sem conexão entre eles, porque as partes são diferentes e tudo mais, e aí decide conjuntamente. Isso acontece muito em DPVAT. Eu nunca vi acontecer em DPVAT, Bruno. Confesso que eu nunca acompanhei processo de DPVAT. Nunca entrei com processo de DPVAT, nunca nada. Nem fui atropelado, ainda bem. Acompanhei fácil. Olha aí. Tu acertou, Sara?
Agora que eu vi que tu perguntou se tem que apensar. Não, não apensa. Na verdade, é uma sentença que ela vai ser transladada para vários outros processos. E aí vai ter lá assim, vai ter a referência lá em cima, processos tal, 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 tal e tal. E no final ele diz, estou sentenciando nesse processo, translade-se essa sentença para esses e esses e esses processos. Depois vai de previdenciário. Previdenciário nunca, eu acho difícil que ocorra casos dessa forma, porque a não ser que seja marido e mulher, mas enfim, ainda assim é um pouco difícil que isso aconteça. Colocou certo. Tá bom? Então, o apenas se houver tá errado, porque o parágrafo 3º do artigo 55 fala pra gente que é diferente da vinculação da pessoa. Sim, sim. Nossa última questãozinha é o quê? A respeito dos critérios para modificação da competência do juízo civil, é correto afirmar que... E aí é com vocês. Olha, a gente está falando de modificação da competência, ou seja, a gente está falando sobre competência relativa e absoluta. Quando que a gente modifica? Na absoluta ou na relativa? E agora, José, me digam vocês aí. CCC. DDC. Vamos lá. A gente tem mais alguns artigozinhos aqui pra gente citar. Então, sobre critérios de modificação da competência do juízo civil. Nós estamos falando de criminal. Então, vamos lá. A competência absoluta poderá modificar-se pela conexão ou pela continência. O artigo 54 fala o que pra gente? A gente leu esse artigo em sala de aula. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou continência. Ou seja, absoluta está errado, absolutamente errado, porque a gente fala em competência relativa que vai se modificar, não absoluta. B. Reputam-se continentes
duas ou mais ações para que, ou quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Aí a gente tem mais um artigozinho para citar aqui, nesse caso, o artigo 55, que a gente também viu em sala. Fala o quê? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, esses, aqui no lugar de continência, deveria estar conexão. Reputam-se conexas, portanto, seria a resposta correta. Duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. C. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz pelo juízo, pelo ofício do juiz, de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. O artigo 63, parágrafo 3º, fala pra gente: antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Ou seja, letra da lei de novo, essa é a nossa resposta correta. A D. Se dá conexão entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Na verdade, não, né? Porque o artigo 56, que a gente leu em sala, fala o que pra gente? Que isso aqui seria uma hipótese de continência, não de conexão, ou seja, está invertido aqui, ó. Os critérios de conexão e continência, eles foram invertidos. Aqui seria conexão e aqui seria continência. Então, o 56... dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, justamente o que está escrito aqui. E, em último lugar, a citação do réu torna prevento o juízo. A gente também viu o artigo 59, que fala o quê? O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Ou seja, não é a citação que vai tornar prevento o juízo. Vai ser o registro ou a distribuição da petição. Pegadinha do malandro. Questão de concurso é isso, é pegadinha. Letra da lei e pegadinha. Alguma dúvida, gente? A gente pode passar para os informes da prova ou a gente volta para algum ponto específico? Informes, tá bom. Na próxima semana, o sábio vai dançando com você, é isso. Na próxima semana a gente não tem aula. A semana tá livre para vocês fazerem a prova, tá bom? Vou mandar para vocês a prova na segunda-feira e vocês vão ter até sexta-feira para me responder. Ou seja, eu mando para vocês dia 4 e vocês têm até dia 8 para me mandarem a resposta. A prova, ela vai vir como esse, só copiar o link aqui, como esse nosso simulado. Vai vir um linkzinho dessa forma aqui que eu colei no chat, vai ser a nossa prova. Vão ter as questões, que vão ser discursivas, vão cair todos esses assuntos que a gente tratou hoje aqui, obviamente não de forma tão específica, porque a gente foi além do que a gente estudou, então não se preocupem quanto a isso. E vocês vão ter 5 dias, vocês vão ter uma semana aí para responder. Então, não me mandem meia-noite, meia-noite e 1, que eu já não recebo mais. A prova, ela vai ser recebida até 11h59 de sexta-feira, do dia 8 de abril, ou 8 de maio. A prova vai ser quando, professor? Oi? A prova vai ser quando? De 4 a 8. Eu vou entregar dia 4 para vocês na segunda-feira. Vocês devem me entregar até meia-noite do dia 8, na sexta-feira. Vai ser o mesmo assunto que caiu no simulado, ou não? Mesmo assunto. Fontes, princípios, jurisdição, competência. Certo. Valeu. E aí é isso.
São questões discursivas, vocês têm que escrever, debater, opinar, fundamentar na jurisprudência, na doutrina, em artigos, prova de presente. Vou mandar segunda-feira assim que for possível, seja de madrugada, seja de manhã, tá bom? Sem pesadelo. Teve gente que chegou atrasado, Arthur. E aí, a gente teve 2 trabalhos, foi um seminário e uma resenha, cada um valeu 25 pontos, a prova vale 50, vale metade. Quem plagiou o trabalho, quem fez Ctrl+C, Ctrl+V nos trabalhos, sabe que fez isso e já sabe que levou 0. Portanto, se esforce para tirar uma boa nota na prova. Já ganhou uma prova no dia do aniversário? Professor, a prova assim a gente tem que pegar na faculdade ou não? Então, é o que eu acabei de falar. Eu vou mandar um link, assim como eu mandei esse link aí no chat, vai ser esse link, eu vou mandar pelo WhatsApp e vou mandar por e-mail. E vocês vão me responder, assim como tá aqui, ó, nessa tela do simulado, vai ser uma tela sim, dessa para a prova. Sim, entendi agora. Certo. Tá bom? Aí eu vou fazer as orientações aqui no enunciado e vão vir as questões. E aí vai ter a questão, o enunciado da questão e o campo para vocês responderem e escreverem. Como eu sei que nem todo mundo tem internet disponível sempre, nem todo mundo tem computador sempre e pode estar estudando longe do computador, enfim, eu vou mandar também as mesmas questões pelo WhatsApp e pelo e-mail, em forma de PDF. Lá vou mandar as questões e vocês podem escrever e aí vão trabalhando a escrita da resposta no caderno, ou no Word, enfim. Aí depois vocês só fazem copiar e colar, mas a entrega oficial da prova, ela vai acontecer no link, no Google Formulário. Não me entreguem por nenhuma outra forma, nem WhatsApp, nem e-mail. A entrega da prova, ela é no Google Formulário, tá bom? Tá, professor, eu entendi. Deixa eu só esclarecer umas coisas na minha cabeça aqui. Tá. Ai, que barulho. Só esclarecer. O filme, o trabalho do filme, já acabou o prazo ou ainda posso entregar? O trabalho do filme é na segunda-feira, dia 4, o prazo. Ah, tá. Então até dia 4 para me entregar. Que é para fazer o que exatamente? De novo, tá? Vocês têm que fazer um texto relacionando o conteúdo do debate e do filme com as matérias já tratadas em sala de aula. Eu mandei um e-mail, verifica lá o e-mail que tem direitinho o que é para fazer, tá bom? E aí vocês vão salvar o trabalho de vocês, enviar para a Andressa, e a Andressa vai me enviar todos os trabalhos no e-mail só. Tá. Então você deve entregar esse trabalho por e-mail. Então não tem mais outro trabalho no prazo. É só esse. Até agora não. Só esse. Tá, beleza. A gente já teve outros 2, que foi o seminário e uma resenha. Tá, o seminário ainda foi em sala. Foi. Eu estava na sala e já fiz esse trabalho. E o outro foi o texto lá que era em dupla, não foi? Isso, uma resenha sobre o princípio da cooperação. Ixi, acho que já mandei também. Tá. Então só falta esses 2. Tá, beleza, era só isso. Alguma dúvida, gente? Então, só recapitulando, eu vou mandar um link, assim como eu mandei esse aqui do simulado, eu vou mandar para vocês, vai ser a prova. Vocês vão me entregar a prova até 23h59 do dia 8, na sexta-feira que vem, com todas as respostas. Não me enviem por qualquer outra forma e de maneira alguma me envie o WhatsApp, por favor, porque minha caixa de entrada já tá cheia e eu não dou conta de responder vocês no privado, tá bom? Deu para entender certinho?
Então tá, gente. Vou finalizar a gravação. Assim que possível, eu vou mandar essa